segue cena política debatendo com o presidente estadual do PSDB, deputado Domingos Sávio, e com o jornalista Eujácio Silva, do semanário Edição do Brasil. Deputado, o PSDB, os tucanos, surgiram em 1987. 87 por 88. Eu fui o fundador. 88. Muita honra. Logo depois da campanha das diretas já. É a gente verdade. pode dizer que o PSDB é um partido político que teve como mãe a campanha das diretas já. Hoje, um grupo de senadores propõe como solução para esse impasse Dilma ou Temer, Temer ou Dilma, a eleição direta para presidente agora em outubro. E a presidente já avisou, já está claro, que mesmo se ela ganhe essa votação no Senado, que eu acho muito difícil, ela também vai se enveredar nessa linha da direta. O PSDB vai abandonar aquele movimento que o fez nascer ou vai endossá-lo? Só tem um caminho para isso. E aí é mais importante ainda, além de responder a pergunta, tentar ajudar o brasileiro a entender como é que funciona a Constituição e não ser massa de manobra da tentativa desesperada do PT, porque isso foi usado na reta final para tentar virar alguns votos, para tentar dar justificativa para alguém que votasse contra o impeachment, dizer, eu sou contra porque eu sou a favor de eleições diretas agora. Eu também sou, só que só tem uma maneira legal de fazer isso. E o PSDB foi quem entrou com a ação, ainda em 2014, que é o Tribunal Superior Eleitoral anular o diploma da Dilma e do Temer por crime eleitoral. E há motivos para isso. Esse processo prossegue lá, inclusive, esse processo está na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer momento, você sabe que quem é o presidente é o Dias Toffoli, até esta semana. O Dias Toffoli, que foi indicado pela Dilma, foi advogado do PT, e que eu acho um juiz competente, apesar de que tinha e ainda mantenho algumas dúvidas sobre a forma de indicação. Ele não chegou sequer a desenvolver uma carreira de magistrado para poder chegar a juiz da maior corte do Supremo. O Dias Toffoli não contribuiu para que esse processo tivesse celeridade. Ele está há 1 ano e meio e não foi julgado, certo? Não tem nem relatório final. Agora entra o Gilmar Mendes para a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo que ele se esforce para andar, ele é um processo que cabe recursos, e mesmo que a decisão seja pela cassação do diploma da Dilma e do Temer, e eu volto a dizer, motivos há. Hoje está provado que houve dinheiro roubado da Petrobras para financiar a campanha deles, e aí as empresas doou para o Aécio, doou para isso. Não, o dinheiro... Não foi o mesmo dinheiro, não? Não é o mesmo dinheiro. Por quê? Porque eram obras federais sobre as quais o Aécio, que era adversário, não tinha influência nenhuma. E o acordo que ficou delatado e ficou comprovado na Petrobras era que as obras eram dadas a uma empreiteira com o compromisso de um percentual daquela obra ir para o PT e para o PMDB. E parte desse dinheiro foi para a campanha da Dilma. Ora, isso é doação que, mesmo feita de acordo com a Justiça Eleitoral, ela tem uma origem criminosa, porque ela foi originária de uma obra superfaturada, né, dirigida para uma empreiteira. Então todo mundo já sabe desse crime. Mas qual o problema? A Justiça Eleitoral não conclui a votação desta cassação, muito possivelmente antes de 2018. Nós iríamos ficar discutindo isso aí interminavelmente. E o PT sabe, eles mentem descaradamente quando chega para o povo e fala assim, vamos votar uma emenda constitucional. Isso é impossível de acontecer? É absolutamente impossível, pelo seguinte... Juridicamente é inviável. É inconstitucional. Alguém vai, mas você vai mudar, a Constituição passa a ser constitucional. Não. Tem cláusulas na Constituição que são chamadas cláusulas pétreas. São cláusulas que foram colocadas pelos constituintes originários, ou seja, aqueles constituintes que foram eleitos para fazer a Constituição de 88, eleitos em 1986. Vocês se lembram que naquela eleição de 86, a divulgação no horário eleitoral era: você vai eleger os deputados que vão elaborar a nova Constituição do Brasil. Então eles foram eleitos com poder para fazer uma nova Constituição. E algumas cláusulas, vou te dar um exemplo que fica fácil de todo mundo entender. O artigo 5º, que fala dos direitos essenciais da pessoa humana. O direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir,
o direito a uma série de princípios que são essenciais na vida democrática. Eu não posso, como deputado, chegar lá e apresentar uma emenda e dizer, a partir de hoje, as pessoas não têm mais o direito de expressar a sua opinião no Brasil. Mas essa questão da eleição, deputado, não seria... Então a eleição é cláusula pétrea. Mas ela só pode ser cassado o mandato, isso pode. E sendo cassado o mandato da chapa, aí tem outra eleição se isso ocorrer até a metade do mandato. Mas eu já li que há controvérsia também sobre isso. O direito está sujeito a controvérsia, mas seria o Supremo já se manifestou sobre isso. Então essa coisa de que há ou não há controvérsia, ela se esgota quando chega em quem tem o poder de decidir sobre a interpretação da lei, interpretação da Constituição. Todos têm o direito da opinião, mas quem tem o direito e o dever de dar a opinião final do ponto de vista de interpretar a Constituição é o Supremo. E o Supremo já julgou essas matérias. Essa tese de eleições gerais outra vez seria mais para continuar, tumultuar o processo que está aí? É para poder alimentar aquele cidadão que, como eu, acha que o melhor é a eleição. Eu também acho. Só que neste momento não é possível fazer eleição. Você só tem duas possibilidades. Ou deixa a Dilma ficar até 2018, ou faz o impeachment da Dilma. Nós entendemos que é melhor para o Brasil fazer o impeachment. Feito o impeachment da Dilma, você não pode eleger outra para ficar no lugar dela. Assume o vice-presidente Michel Temer, porque a Constituição é sagrada nisso. O Michel Temer, se ele for cassado também, aí sim faz-se eleição. Mas não seria, no caso aí, o PSDB ter diminuído esse entusiasmo para essa eleição agora, porque os dois candidatos principais do partido, que são Aécio e Alckmin, terem caído muito nas últimas pesquisas aí de indicativos para candidatos a presidente, e ao mesmo tempo também o Aécio tem também delações na Lava Jato e tudo mais? Não, o PSDB fez uma opção, muito antes dessas mudanças no cenário das pesquisas, de que para o bem do Brasil, ele teria que abraçar a questão do impeachment, porque nós vimos claramente que esperar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral poderia colocar esse país no caminho do desgoverno. Então, mesmo o impeachment não beneficiando o PSDB, porque qual benefício eleitoral político o PSDB tem? Não é o PSDB que assume no lugar do Temer. O que nos fez apoiar foi apenas a clareza que temos de que não dá para o país continuar mal governado como está hoje pelo PT. Disso que você está falando, eu gostaria de fazer a seguinte provocação. O PSDB foi assim o protagonista da cena que permitiu a cassação, né? O PSDB é o terceiro partido, né, do Brasil. Mais do que isso, nós lutamos pelo início do processo do impeachment. Vocês começaram o processo. Mas quem está levando, assim, digamos, quem está saindo na frente nesse resultado aí seria o PMDB. Mas nós já sabíamos disso. Como é que vocês vão conviver daqui para frente? Vocês vão continuar batendo pau para o PMDB para ele crescer e suplantar, digamos assim, o prestígio político do PSDB? Vocês vão ficar como coadjuvante do PMDB a partir de uma possível cassação da presidência? Vamos deixar ele responder que eu queria também comentar. Nós não podemos ter o egoísmo de tratar o país como se fosse um palco só de disputa partidária e de interesse particular. É claro que se o Michel Temer abraçar as propostas de mudanças para dar ao nosso país a possibilidade de voltar a gerar emprego, de passar a ter um tratamento mais duro contra a corrupção, de enxugar a máquina pública, conforme o próprio Aécio pregou na campanha que ele queria reduzir para metade o número de ministérios. Se o Michel Temer adotar uma política de reformas para tornar o país mais eficiente, qual a consequência disso? É você ter dinheiro público para melhorar a saúde, que está um horror, para melhorar a segurança pública, que está uma tragédia. Do social para poder dar para os empresários, que é isso que o PT está dizendo. Não, mas isso é uma falácia do PT. Existe essa conversa. Olha, que moral o PT tem para falar nisso, sendo que o PT praticamente quebrou a Petrobras alimentando a corrupção em grandes empreiteiras. Colocou o BNDES numa condição pré-falimentar, porque boa parte das pedaladas tirou mais de 20 bilhões do BNDES para alimentar estruturas como a do Eike Batista e do Bunlai, amigo do Lula. Foi lá pegar dinheiro no BNDES para a empresa falida. Então, o PT não tem moral para ficar fazendo esse tipo de crítica ao PSDB,
que organizou as finanças do país, que deu ao país o Plano Real, que o PT votou contra, que deu ao país a Lei de Responsabilidade Fiscal e que criou os programas sociais, na época, como o nome de Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, Bolsa Gestante, e que o PT unificou